Oi, gente, eu aqui de novo. Então, não tá inscrito aqui no Tu Viu? Não deixa de fazer isso. Vai fazer muita diferença na tua vida, tá? A minha presença, né, no teu dia a dia. Então, por gentileza, se inscreve lá no blog e aqui no canal camilatuvil.com.br. Maratona aí os textos e os vídeos. E tu que já está inscrito, deixa teu comentário aqui, teu like, toca o sininho para receber as notificações e tô esperando aqui as perguntas mais bestas que tu já teve que responder e as respostas que foram dadas e as que tu gostaria de ter dado, certo, queridos e queridas? Então, quarto episódio da série Perguntas Bestas. Haja tolerância, né, gente? Então, essa eu diria que é uma pergunta que é uma cerejinha do bolo, né? E mais uma vez eu quero fazer uma introdução aqui, dizendo para vocês que eu entendo, né? E a maioria dos deficientes visuais com certeza entende que essa pergunta, ela é uma pergunta bem específica, porque ela normalmente ela não tem o sentido real que ela está passando quando a gente pergunta. Então, assim, olha o problema que a gente tem, nós deficientes visuais. A gente, além de ter que ouvir e receber essa pergunta, a gente precisa fazer uma interpretação para entender que essa pergunta não quer dizer bem essa pergunta, que quer dizer outra pergunta. Então, a gente tem que fazer um processo de conexões, assim, cerebrais, para a gente poder entender que essa pessoa não quis dizer aquilo. Ela quer dizer outra coisa. Então, assim, a primeira coisa que eu falo assim, ó, vamos pensar antes de perguntar, porque daí minimiza os problemas de comunicação, né? Outra coisa que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, o deficiente visual, ele normalmente tem só a deficiência visual. É difícil a gente encontrar um deficiente visual que tenha também uma deficiência auditiva, uma deficiência na fala, né, que tenha dificuldade de comunicação. Normalmente é só a deficiência visual, tá? A segunda coisa que eu quero dizer também aqui é o seguinte: o deficiente visual, ele normalmente não tem também deficiência intelectual, né, que tenha dificuldade de entendimento. Porque essa pergunta vai fazer muito mais sentido se ela for direcionada para uma pessoa com deficiência intelectual ou para alguém que acompanha essa pessoa com deficiência intelectual. Por quê? Porque a pergunta é a seguinte, ó: como é que o deficiente visual entende as coisas? Gente, entendendo como qualquer outra pessoa. O que me difere de ti, vidente, é o fato de eu não enxergar. Única e simplesmente isso, simples assim, tá? Então a gente vai entender da mesma forma, se a gente não entender, a gente vai perguntar, porque graças a Deus a gente não tem problema de comunicação, tá? A não ser essas exceções. Por isso que eu falo que essa pergunta faz muito mais sentido para quem tem uma deficiência intelectual, né? Porque daí a gente tem que estar preocupado com a maneira que a gente vai explicar. Às vezes a gente tem que ser mais literal, às vezes a gente tem que ser bem mais específico, dependendo da deficiência intelectual, um autismo, uma síndrome de Down, um outro tipo de deficiência intelectual. Mas no caso de um deficiente visual, gente, a gente entende como qualquer outra pessoa. E aí vem a interpretação dessa pergunta. Muitas vezes essa pergunta não quer dizer isso. Quer dizer assim, como é que o deficiente visual percebe o mundo, como é que ele vê, né? Como é que ele enxerga sem ter os olhos funcionando, né? Mas assim, então se tu tem vontade de fazer essa pergunta, faça como eu acabei de fazer. Como é que tu percebe o mundo não enxergando? Como é que tu enxerga as coisas? Como é que tu monta a imagem das coisas? Tu pede detalhes para alguma pessoa? Tu usa algum tipo de recurso? Isso é uma pergunta decente, uma pergunta que tem conteúdo. Não me faz essa pergunta assim, como é que um deficiente visual entende as coisas? Gente, entendendo, tá, querido? Então, assim, vamos reformular a pergunta, ó. Eu tenho essa curiosidade, desculpa, né? Mas assim, de repente, porque a gente não precisa pedir desculpa o tempo todo, né? Mas às vezes a gente percebe que alguns deficientes visuais não têm essa abertura para receber essa pergunta, né? Mas então assim, ai, desculpa eu te perguntar, mas assim, não quero ser indiscreto, mas como é que tu percebe o mundo assim? O que que tu usa assim para ter esse, né, essa percepção, para enxergar aquilo que os olhos não enxergam?
Essa é uma pergunta interessante, tá? Então, assim, vamos reformular a pergunta. A gente não tem obrigação nenhuma de tentar interpretar a pergunta se tu quis dizer tal coisa. Vamos trabalhar a clareza na comunicação, né? Isso é para todo mundo, né? Não é só para quem é deficiente visual. Certo, queridos? Então é isso. Fica aqui mais uma pergunta besta pra gente ter muita paciência, porque tem que ter. Tem que ter um saco assim, gente, complicado, tá? Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!